Oiê, sejam bem-vindas ao Fala Tite. Aqui temos conversas curtas sobre a vida que ajudam a ampliar repertório e também horizontes. E hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo, mas não necessariamente sobre futebol. Nessa época, adultos racionais, inteligentes e sensatos podem se transformar em crianças emocionadas. E por que será que isso acontece? A Copa do Mundo não é apenas um evento esportivo. Quando 4 bilhões de pessoas, isso mesmo, 4 bilhões de pessoas param suas vidas ao mesmo tempo, em todos os cantos do planeta, para assistir a mesma coisa. Quando cidades inteiras ficam vazias durante 90 minutos, quando as pessoas choram, gritam, se abraçam por conta de resultado de um jogo, a gente não está falando apenas do esporte. A gente está falando de algo muito, muito maior. E para entender isso, a gente precisa voltar quase 3.000 anos no tempo. Na Grécia Antiga, por volta do século 8 a.C., as cidades e estados independentes viviam em conflito constante. Havia guerras, disputas territoriais e rivalidades intensas entre Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. Mas, a cada 4 anos, acontecia algo extraordinário. As armas eram deixadas de lado, os combates eram interrompidos e todos viajavam para Olímpia para competir. Isso se chamava trégua sagrada. Então, visualiza aí a grandeza disso. Povos que estavam em disputa suspendiam suas batalhas por causa de uma competição atlética. Elas paravam de se matar para assistir pessoas correndo. E isso pode não fazer o menor sentido, a menos que você entenda que os Jogos Olímpicos nunca foram apenas sobre correr. Os gregos tinham até uma palavra, areté. Ela significa excelência humana, ser a melhor versão de si mesmo. E os jogos eram uma celebração pública dessa ideia. Mas, mais do que isso, era uma forma de lembrar quem eles eram. Porque antes de serem inimigos, todos eles eram gregos. Era uma identidade compartilhada, maior que as diferenças. Os jogos não eliminavam o conflito, eles transformavam o conflito e criavam um espaço onde a rivalidade podia existir sem sangue. E aqui vale um parênteses, tá? Porque os Jogos Olímpicos, eles também tinham um caráter religioso. Eles aconteciam em homenagem a Zeus, então os atletas faziam juramentos, havia cerimônias, procissões e rituais. Hoje nós estamos acostumados a separar religião, política, cultura e esporte, mas na Grécia Antiga tudo isso fazia parte da mesma experiência coletiva. Então, fechando parênteses, a Copa não descende diretamente dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, mas existe algo que conecta esses eventos. A forma como os seres humanos usam competições para criar pertencimento, identidade e memória coletiva. Nós não interrompemos guerras para assistir a uma Copa do Mundo, mas interrompemos rotinas, mudamos horários, adiantamos reuniões, cancelamos compromissos, tudo isso para assistir aos jogos. E isso diz muito sobre nós. Um teórico político chamado Benedict Anderson criou um conceito fundamental chamado comunidades imaginadas. Ele dizia que as nações são comunidades imaginadas porque a maioria das pessoas que fazem parte delas jamais vai se conhecer pessoalmente. Mesmo assim, existe um sentimento de conexão. Então é óbvio, a gente nunca vai conhecer 100% dos brasileiros. A gente não conhece 1% dos brasileiros. Mas quando a seleção brasileira entra em campo, a gente sente que faz parte de algo. A gente sofre, comemora, torce junto com gente que nunca viu na vida. A Copa do Mundo é uma das ferramentas mais poderosas já criadas para reforçar essa imaginação coletiva. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, e ele escreve sobre as tradições inventadas, que são práticas relativamente recentes, mas que parecem existir desde sempre. A Copa do Mundo nasceu em 1930, ela tem menos de 100 anos. Mas a sensação é de que ela sempre esteve aqui, porque a cada 4 anos repetimos os mesmos rituais. Penduramos bandeiras, compramos acessórios verde e amarelo, pintamos os rostos, reunimos família e amigos e vestimos a camisa, figurativamente e literalmente também. E todos esses rituais criam memória, criam continuidade, criam identidade. Eu cresci vendo meu pai fazer isso. Ele era daqueles que enfeitava a casa inteira, que acordava de madrugada para assistir a qualquer jogo que fosse, que saía em carreata, buzinando pelas ruas. E eu achava aquilo mágico. Eu lembro que na escola, no ano de 2002, cada aluno teve que fazer uma caricatura de um jogador específico da seleção e eu fiquei responsável pelo Cafu. Eu tinha 11 anos na época e eu desenhei aquele homem com a faixa de capitão como se eu estivesse desenhando um herói.
E quando o Brasil foi campeão e ele ergueu a taça e falou que amava a Marta, eu fiquei completamente emocionada. E eu lembro disso claramente. Imagina, faz muito tempo. E praticamente todas as civilizações criaram espetáculos coletivos. Os gregos tinham Olímpia, os romanos tinham Coliseu, os maias tinham seus jogos de bola com significados religiosos e cosmológicos também. Hoje temos a Copa do Mundo. O formato muda, mas a necessidade de pertencer, de fazer parte de algo maior e de viver emoções coletivas permanece. O sociólogo Norbert Elias tinha uma teoria muito interessante. Ele defendia que os esportes modernos funcionam como uma forma civilizada de canalizar os conflitos. A sociedade não elimina a rivalidade, mas transforma a rivalidade e cria regras, limites e espaços seguros para que a competição aconteça. Uma final de Copa é uma disputa simbólica. A tensão existe, a emoção ela é real. Mas tudo acontece dentro de um conjunto de regras aceitas por todos, onde ninguém morre, ninguém perde a casa, ninguém é exilado. Essa é uma forma de experimentar emoções intensas como orgulho, esperança, medo, frustração, alegria, dentro de um espaço controlado, seguro. Este não é apenas um evento esportivo, assim como os outros não eram. São eventos históricos, políticos, culturais e sociológicos. Em 1998, quando a França venceu a Copa em casa com uma seleção formada por descendentes de imigrantes de diferentes origens, o país inteiro passou a discutir o significado de ser francês. O Zinedine Zidane, filho de imigrantes argelinos, tornou-se símbolo dessa França plural. Além disso, a Copa também conta a história da globalização. O futebol nasceu na Inglaterra do século XIX, depois se espalhou pelo mundo, junto com navios, imigrantes e processos coloniais. Mas existe algo curioso. Cada cultura se apropriou desse esporte de sua maneira. O Brasil criou a ideia do futebol arte, enquanto a Argentina construiu uma identidade ligada à garra e à paixão, e a Alemanha ficou associada à disciplina e eficiência. Hoje vemos, países de todos os continentes praticando o mesmo esporte, seguindo as mesmas regras, mas cada um imprimindo a sua própria identidade ao jogo. É claro, gente, que a Copa é sim um mega evento econômico. Então, existe a FIFA e os interesses comerciais, e existem críticas legítimas sobre corrupção, exploração de trabalhadores, prejuízos ambientais e escolhas controversas dos países sede. Mas, quando o jogo começa, algo muda. Porque naquele momento a maior parte das pessoas não está pensando em geopolítica, está pensando em memória, em pertencimento, em tradição e em continuar fazendo parte de uma história que começou muito antes delas. Depois da goleada da Alemanha no Brasil em casa, eu tinha deixado esse negócio de Copa pra lá. Não foi a vergonhosa derrota em si, mas sei lá, deixou de brilhar os olhos, sabe? Mas eu acho também que eu não fui a única. Eu tenho a impressão de que a Copa perdeu um pouco do encanto pra muita gente, porque o patriotismo ficou atravessado por disputas políticas e a camiseta da seleção passou a significar mais do que futebol. Além disso, os jogadores parecem estar cada vez mais distantes da nossa realidade. Antigamente a gente acompanhava as trajetórias, conhecia os clubes, criava uma identificação com eles. E hoje muitos saem do país ainda muito jovens e se tornam figuras globais antes mesmo de se tornarem ídolos nacionais. Esse ano eu senti o encanto voltar. Eu tenho 2 filhos e o meu filho mais velho, que tem 6 anos, começou a falar sobre o assunto, então eu comprei o álbum de figurinhas pra ele e praticamente voltei no tempo. E aí me deu um estalo do tipo, quero proporcionar boas memórias para as crianças, porque eu entendi que não é sobre o futebol e nunca foi. A Copa do Mundo, ela não compete com a nossa racionalidade, ela conversa com a nossa humanidade. E no mundo cada vez mais individualizado, talvez existam poucas experiências capazes de reunir tanta gente em torno da mesma narrativa. Por algumas semanas, bilhões de pessoas olham para a mesma coisa, sentem emoções parecidas, contam as suas histórias e, por um breve instante, lembram que fazem parte de algo maior. Então tá tudo bem analisar criticamente, não fazer ideia do que é um impedimento e ainda assim torcer com todo o coração. Porque o problema não é se emocionar com a Copa do Mundo, o problema é fingir que ela não significa nada, porque ela significa. Alguns rituais devem sim ser preservados. Eu, obviamente, estou torcendo pelo nosso Brasil. Não acredito que o Hexa venha, mas ainda assim estou muito feliz de estar vivenciando estes momentos com os meus filhos. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua primeira memória de Copa do Mundo? Esse foi o Fala Tite de hoje. Até mais!